Olá, alunos, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é polaridade e forças intermoleculares. Então, primeiro nós iremos aprender como identificar uma molécula polar ou apolar, e depois nós iremos aprender sobre as forças que atuam aí entre as moléculas. Vamos lá? Iniciando a nossa aula de hoje falando sobre a polaridade, vamos recapitular um pouquinho o que nós aprendemos sobre polaridade lá nas nossas aulas de ligações covalentes. Então, nós vimos, pessoal, em relação à polaridade das ligações, nós vimos que uma ligação covalente, ou seja, que é aquela ligação que ocorre com compartilhamento de elétrons, nós vimos que uma ligação ela pode ser polar ou apolar. Nós vimos que a ligação é polar quando é uma ligação que é estabelecida entre átomos com diferentes eletronegatividades, ou seja, uma ligação é polar quando eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. Já uma ligação será apolar quando essa ligação é estabelecida entre átomos com mesma eletronegatividade, ou seja, quando eu tenho átomos do mesmo elemento químico em uma molécula. Mas vamos relembrar o que é a eletronegatividade. A eletronegatividade é aquela propriedade periódica, que corresponde à capacidade que um átomo tem em atrair os elétrons de uma ligação quando ele está combinado com outro átomo. Então, quando eu falo que um átomo é mais eletronegativo do que o outro, eu estou falando que o mais eletronegativo ele tem mais capacidade de atrair os elétrons de uma ligação. E aqui, pessoal, eu apresento para vocês uma ordem decrescente de eletronegatividade. Claro, aqui não estão todos os elementos da tabela periódica, mas estão aqui os principais elementos químicos que são envolvidos em ligações covalentes. Então, é uma sequência simples para vocês guardarem aí, para vocês memorizarem a ordem de eletronegatividade. Se vocês observarem, essa ordem aqui de eletronegatividade, ela está numa ordem decrescente, ou seja, onde eu começo com mais eletronegativo e termino lá com menos eletronegativo. Então, aqui nessa ordem, o que eu tenho? Eu tenho que o flúor, ele é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o cloro. O cloro, por sua vez, é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo é mais eletronegativo do que o enxofre é mais eletronegativo do que o carbono é mais eletronegativo do que o fósforo e o fósforo é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui nessa sequência, pessoal, o que eu tenho? O mais eletronegativo é o flúor, ou seja, que tem mais capacidade de atrair os elétrons, e o menos eletronegativo é o hidrogênio. Então, para a gente identificar a polaridade das ligações e das moléculas, é importante que vocês guardem aqui essa sequência. Aí eu tenho uma frasezinha, que é um macetezinho para vocês guardarem essa frase. Qual é essa frase? Eu lembro dessa frase sempre para lembrar dessa sequência. Fui ontem no clube brincar de índio, só comi pastel hoje. Certo? Então, guardem essa frasezinha aí para vocês guardarem essa sequência. Então, vamos lá, pessoal. Vamos relembrar o que nós vimos lá de polaridade das ligações. Então, eu coloquei aqui duas moléculas, Uma de HCl e outra de H2. Então, olhando aqui para a molécula de HCl, de acordo aqui, com essa sequência, nós temos o quê? Quem é mais eletronegativo? Mais eletronegativo aqui é o cloro, tá vendo? Porque ele aparece antes aqui do hidrogênio na sequência. Então, pessoal, o que acontece? Aqui, essa ligação, então, é uma ligação polar. Porque, olha, eu tenho elementos químicos diferentes que apresentam eletronegatividades diferentes. Então, na hora da ligação, aqui no caso, entre o hidrogênio e o cloro, os elétrons, aqui da ligação covalente, conforme vocês podem ver aqui nessa nuvem eletrônica, vocês observam que a nuvem eletrônica da ligação covalente do HCl, ela é maior aqui do cloro. Por quê? O cloro, como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele tem uma maior capacidade de atrair os elétrons. Então, os elétrons aqui, na ligação covalente, eles tendem a ficar mais próximos do cloro. Então, tem uma ligação polar. Por quê? Forma aqui essas cargas parciais.
Então, o hidrogênio ele fica com uma carga parcial positiva e o cloro fica com uma carga parcial negativa. Por quê? Porque o cloro aqui ele fica mais com os elétrons mais próximos dele. Já agora, em relação à molécula de H2, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos dois átomos do mesmo elemento químico, então eles têm a mesma eletronegatividade, então aqui eu tenho uma molécula apolar. E a gente pode observar isso aqui pela imagem, né? Nós temos aqui, observando a nuvem eletrônica dessa ligação covalente, nós temos que aqui os elétrons eles estão igualmente distribuídos entre os dois hidrogênios, né? Por quê? Porque os dois têm a mesma capacidade de atrair os elétrons, têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui eu tenho uma molécula polar. Então, isso nós vimos lá na nossa aula de ligação covalente. Agora, pessoal, nós vamos ver como que nós fazemos para classificar as moléculas, né? Nós vamos ver como que nós fazemos para identificar a polaridade das moléculas, né? A polaridade das moléculas, pessoal, ela é baseada em duas características, né? A primeira delas é a diferença de eletronegatividade entre os átomos, né? Conforme nós já vimos. E a segunda característica, né, que dita a polaridade das moléculas é a geometria molecular, né? Que foi o conteúdo que nós vimos lá na aula passada. Então, falando, né, sobre, né, a polaridade das moléculas, nós fazemos uma representação, né? Uma representação, né, no papel, né, um desenho, para então identificar se as moléculas são polares ou apolares, né? A polarização, gente, de uma ligação, né, ela é representada em uma direção, em um sentido, em uma intensidade, sendo que essa intensidade da polarização ela vai depender da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão envolvidos numa ligação. E essa polarização nós representamos através de um vetor. Daqui a pouco vocês vão ver o que é um vetor, né? E esse vetor nós chamamos de vetor momento dipolo ou momento dipolar, que é representado aqui, né, por esse mi, que é essa letra grega, e essa setinha em cima. E esse momento dipolar é o que representa a polarização de uma ligação covalente. Esse vetor, né, ele possui uma direção, né, nós representamos esse vetor numa direção, sendo que esse vetor ele vai sempre ser orientado do polo positivo para o polo negativo, né? Lembrando que o polo positivo vai ser aquele átomo que tem uma menor afinidade por elétrons e o polo negativo vai ser aquele átomo que tem uma maior afinidade pelos elétrons. Então, o vetor ele sempre vai partir do polo positivo em direção ao polo negativo. E a polaridade da molécula, gente, que tem mais de dois átomos, ela será expressa por um vetor que nós chamamos vetor momento de dipolo resultante, que é o mizinho e esse R. Então, nós temos o que, pessoal? Que a polaridade das moléculas, né? Uma molécula, então, ela pode ser polar ou apolar. Uma molécula será polar quando esse vetor resultante for diferente de zero. E uma molécula será apolar quando esse vetor resultante for igual a zero. Mas aí vocês devem estar se perguntando, professora, como que eu identifico esse vetor? É isso que eu vou apresentar agora para vocês. Então, vou mostrar vários exemplos e vocês vão ver como que nós identificamos, né, por meio dos vetores, se essas moléculas são polares ou apolar. Então, primeiro, gente, vamos considerar aqui uma molécula de hidrogênio, né, cuja fórmula é H2. Então, a geometria, né, conforme nós vimos lá na nossa aula passada, essa molécula tem uma geometria linear. Então, quando nós representamos os vetores, gente, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho dois átomos iguais, né? Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Então, eles terão a mesma eletronegatividade. Então, conforme nós já vimos aqui, né? Eu tenho uma ligação apolar, né? Porque os dois átomos têm a mesma afinidade. Então, os elétrons vão ficar igualmente distribuídos. Então, o vetor resultante aqui nesse caso, ele é zero, né? Porque como os dois têm a mesma eletronegatividade, o vetor resultante é igual a zero. Quando o vetor resultante é igual a zero, então eu tenho uma molécula apolar. O segundo exemplo é uma molécula de dióxido de carbono, o CO2, né? Conforme nós vimos lá na aula também passada de geometria, nós vimos que essa molécula tem uma geometria linear,
né? Como que nós, então, gente, representamos os vetores? Lembra que eu falei? O vetor nada mais é do que uma setinha, né? Que nós indicamos na ligação, sendo que a direção dessa setinha é qual? Do polo positivo para o polo negativo. Então, vamos analisar aqui, gente, considerando aqui a ligação entre o oxigênio e o carbono. Olhando a sequência aqui que eu passei para vocês, nós temos que o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Ou seja, na ligação entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio é quem tem maior afinidade pelos elétrons. Então, ele vai ser o meu polo negativo, porque durante a ligação, os elétrons que têm carga negativa estarão mais próximos do oxigênio. Então, quando eu represento o vetor, que é a minha setinha, esse vetor vai ser representado como, ó, do polo positivo para o polo negativo, tá vendo? Então, a ponta da setinha aqui é em direção ao polo negativo, ou seja, a direção da setinha é em direção ao elemento mais eletronegativo. Então, se eu fazer essa análise, né, entre esse carbono e esse oxigênio, a setinha fica desse jeito. Agora, se eu analisar o carbono e esse oxigênio aqui da esquerda, como que vai ficar a minha setinha, gente? A ponta da setinha para o lado do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Quando eu faço, então, o vetor resultante, pessoal, o que que eu tenho? Eu tenho uma setinha para a esquerda e outra setinha para a direita. Ou seja, nós falamos que esses vetores se cancelam, né? É como se eu tivesse mais um e menos um. Então, o meu vetor resultante é igual a zero. Então, quando o meu vetor resultante é igual a zero, eu tenho uma molécula apolar. Então, a molécula de CO2 é uma molécula apolar. Agora, vamos analisar a molécula de água, né? Nós vimos lá, né, nas nossas aulas passadas de geometria molecular, que a molécula de água ela tem uma geometria angular. Lembrando, pessoal, que para definir a polaridade das moléculas, nós devemos levar em consideração a geometria, né? Então, vamos lá. Entre o hidrogênio e o oxigênio, qual é o elemento mais eletronegativo? Se a gente olhar aqui na sequência, nós temos que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, certo? Então, quando eu vou representar o vetor, gente, como que vai ficar? Ó, a setinha, a ponta da setinha vai ficar para o lado do oxigênio. Lembra? A setinha é do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, a setinha vai ficar apontando aqui para o oxigênio, certo? E a mesma coisa aqui se eu vier analisar esse hidrogênio em relação a esse oxigênio. Então, quando eu fizer a setinha aqui, né, ela vai ficar apontada aqui para o oxigênio. Aí, pessoal, eu vou fazer a soma desses vetores, né? Geralmente, a soma de vetores, vocês aprendem com mais detalhes em física. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem superficial, só para vocês entenderem como que funciona. Aqui, gente, no caso da água, diferentemente do que aconteceu aqui no CO2, esses vetores, eles não se cancelam. Por quê? Aqui no CO2, eu tenho um vetor, um indo para cada lado, né? Então, eles se cancelam. Aqui no caso da água, não. Como que eu faço para fazer o vetor resultante? Gente, o vetor resultante aqui no caso é esse vetor aqui em verde, né? Aí eu tenho que fazer todos os cálculos matemáticos, né? Que ainda tem geometria, e eu não vou entrar nesse detalhe com vocês. Mas o que é importante vocês saberem é que aqui no caso da água, esses vetores, eles não se cancelam, né? O vetor resultante, que é esse vetor aqui em verde, ele é diferente de zero. Quando o vetor é diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Vamos agora analisar uma molécula de amônia. Então, nós vimos que a molécula de amônia ela tem lá uma geometria piramidal, né? E aqui, pessoal, eu tenho a representação dos vetores, tá vendo? Então, o nitrogênio está representado aqui pela bolinha azul e o hidrogênio pela bolinha cinza. Olhando aqui na sequência, tá vendo? Eu tenho que o nitrogênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, na hora que eu faço o desenho aqui da setinha, a setinha ela vai apontar para o mais eletronegativo, né, que é o polo negativo. Então, você está vendo? Todas as setinhas que partem aqui do hidrogênio, elas estão indo em direção ao nitrogênio, porque ele é o mais eletronegativo. E nesse caso, pessoal, o vetor resultante, ou seja, se eu somar esses vetores aqui, também vai dar um valor diferente de zero. Ou seja, esses vetores, eles não se cancelam, né? Eles são diferentes do CO2, onde um anulava o outro.
Quando vetores não se cancelam, eu tenho uma molécula apolar. E por último, eu trago um exemplo aqui para vocês da molécula de HF, que é o gás fluorídrico, né? Essa molécula ela tem uma geometria linear, né? E como que nós temos aqui os vetores, pessoal? O hidrogênio, ele é menos eletronegativo do que o flúor. Então, na hora de representar aqui o vetor, a setinha vai estar apontada para o flúor, né? Porque ele é mais eletronegativo. E aqui nesse caso, gente, o meu vetor resultante também é diferente de zero, né? Os vetores não têm um outro vetor aqui cancelando. Então, como o meu vetor é diferente de zero, eu também tenho uma molécula polar. Certo, pessoal? Então, até agora, nós vimos como identificar se uma molécula é polar ou apolar. Então, vocês viram que a gente tem que analisar lá os vetores e com base na geometria. E agora, vamos ver qual é a relação entre a polaridade e a solubilidade de substâncias. Nós vimos lá nas nossas aulas, né, de substâncias puras e misturas, nós vimos que quando duas substâncias elas são solúveis entre si, ou seja, quando uma se dissolve na outra, nós temos a formação de uma mistura homogênea, que é aquela mistura que tem apenas uma única fase. E aí, pessoal, eu acho que vocês já ouviram essa frase em algum lugar, né? Que uma substância polar, ela é solúvel em substância polar e substância apolar é solúvel em substância polar. É aquela famosa frase, né, pessoal? Semelhante dissolve semelhante. Então, aqui está a relação entre a polaridade e a solubilidade. Substâncias polares só se dissolvem em substâncias polares. Substâncias apolares só se dissolvem em substâncias apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Então, exemplos, né? Por que, por exemplo, que a água e o álcool, né, eles se misturam independente da proporção? Porque os dois são moléculas polares, certo? A gasolina e o querosene, né, eles também se misturam em qualquer proporção. Por quê? Porque os dois são substâncias apolares, semelhantes dissolve semelhante. Já, por exemplo, quando a gente mistura a água e a gasolina, eles não se misturam. Por quê, gente? Porque a água é polar e a gasolina é apolar. É a mesma coisa quando a gente mistura a água e o óleo, né? A água é polar e o óleo é apolar. Por isso que eles não se misturam. E aqui, gente, né, para vocês saberem, né, como vocês só vão aprender química orgânica lá no segundo ano, eu coloquei aqui alguma relação de alguns compostos orgânicos, né, para vocês saberem identificar se ele é polar ou apolar. Então, quais são os compostos polares? O metanol, o álcool comum, né, que é o álcool etílico, o éter dietílico e a acetona. Quais são os compostos apolares? Todos os derivados do petróleo, como gasolina, benzeno, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, vaselina, todos eles são apolares. Assim como os óleos e as gorduras. Por isso, né, que nem eu já falei, por isso que a água e o óleo não se misturam. Por quê? A água é polar e o óleo é apolar, né? Então, eles não são semelhantes. Por isso que eles não são solúveis um no outro. Agora, pessoal, nós iremos para a segunda parte da nossa aula, que é sobre forças intermoleculares. E o que são, pessoal, essas forças intermoleculares, né? Nós vimos lá na nossa aula de mudanças de estado físico que as moléculas, quando elas estão nos estados gasosos, né, nos seus respectivos estados gasosos, elas estão muito separadas umas das outras, né? Elas têm uma alta energia cinética. E nessas moléculas que estão no estado gasoso, praticamente não se tem nenhuma força atrativa entre elas, porque elas estão muito afastadas, né? Já quando as substâncias estão no estado líquido e sólido, né, elas estão mais juntinhas umas das outras, né, especialmente no estado sólido, né? O que faz, né, que o líquido e o sólido, né, o que impede que essas moléculas se difundam e o que faz com que essas moléculas fiquem juntas. Existem forças atrativas entre elas. E essas forças atrativas nós chamamos de forças intermoleculares, né? Ou forças de Van der Waals, ou interações de Van der Waals. Então, essas forças intermoleculares, pessoal, nada mais são do que as forças atrativas que mantêm as moléculas juntas quando elas estão no estado líquido e no estado sólido.
E quais são essas forças intermoleculares? Nós temos basicamente 4 tipos de forças intermoleculares. A força de dipolo induzido, que ou forças de London, as forças de dipolo permanente, as forças de íon dipolo e as forças, né, que nós chamamos de ligações de hidrogênio. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Então, gente, iniciando pela dipolo induzido, que também é conhecido como forças de London, o que é importante vocês saberem desse tipo de força intermolecular? Essas forças de London são forças de baixa intensidade, ou seja, elas têm uma baixa energia e elas ocorrem apenas entre moléculas apolares, certo? Então, elas só vão acontecer entre moléculas apolares. E como que acontece, então, esse dipolo induzido? Então, gente, como nós vimos, as moléculas apolares, né, elas são moléculas onde nós temos um vetor resultante lá igual a zero, então nós não temos, né, aquelas formações de cargas. Só que quando duas moléculas apolares, elas se aproximam uma das outras, né, nós temos, então, a repulsão entre os elétrons e os núcleos, né? E essa repulsão, ela leva a uma deformação momentânea das nuvens eletrônicas, né, dos átomos ou das moléculas. E essas deformações que ocorrem, né, geram regiões com diferentes cargas, e por isso que nós chamamos essas deformações de dipolos induzidos instantâneos, né? Por que instantâneos? Porque, como eu disse, elas só aparecem quando essas moléculas estão próximas, né? E são deformações momentâneas. Então, aqui, pessoal, eu coloquei uma imagem para vocês entenderem como que funcionam essas forças de London. Então, aqui eu tenho as moléculas apolares, né, que nós já vimos como identificar essas moléculas. Quando elas se aproximam, tá vendo? As moléculas estão aqui, redondinhas. Quando elas se aproximam, nós temos a formação do que nós chamamos de dipolos instantâneos. Por quê? Devido, né, às repulsões que existem entre os elétrons e os núcleos, né, dessas moléculas, você tem uma deformação instantânea dessas moléculas, levando aqui ao surgimento, né, instantâneo de cargas parciais positivas e cargas negativas, e é aí que a gente tem, então, a atração entre os dipolos. Lembram? Forças opostas se atraem, onde o positivo se atrai aqui o negativo, e essas forças, gente, o nome já fala, forças intermoleculares, né? Forças que acontecem entre as moléculas. Então, quando esses dipolos aqui, positivos e negativos, se atraem, é que faz, então, com que as moléculas lá no estado líquido e no estado sólido fiquem juntas. E, então, resumindo, o dipolo induzido ou forças de London são forças de baixa intensidade que acontecem entre moléculas apolares, que quando se aproximam, nós temos uma deformação aqui da nuvem eletrônica, formando dipolos instantâneos, né, de carga positiva e carga negativa, e esses dipolos, então, eles se atraem, fazendo que se tenha, então, a interação entre as moléculas. A segunda força intermolecular é a força de dipolo-dipolo, ou também conhecida como dipolo permanente. As forças de dipolo permanente, gente, são forças de intensidade média. E essas forças, elas só ocorrem entre moléculas polares. Então, as moléculas polares, elas têm, né, carga parcial negativa e positiva, né? Conforme nós já vimos, né, essa polaridade se dá a diferença de eletronegatividade dos elementos e devido à geometria da molécula. E ela já tem lá as cargas negativas e positivas, e quando eu tenho as moléculas próximas umas das outras, né, então esse polo aqui positivo vai interagir com o polo negativo, esse polo positivo interage com esse polo negativo da outra molécula, e assim você vai girando essas forças, né, fazendo com que essas moléculas fiquem unidas. Então, a força de dipolo acontece entre moléculas polares. Então, pessoal, até agora, né, nós vimos dois tipos de força. E qual que é a principal diferença entre elas? Então, nós vimos que a força de dipolo induzido ou as forças de London são forças de baixa intensidade e que ocorrem entre moléculas apolares. Enquanto que as forças de dipolo permanente, dipolo-dipolo, são forças de intensidade média e que ocorrem entre moléculas polares.
E o que isso interfere, né, gente? Então, como as forças de dipolo permanente, elas são mais fortes do que as forças de dipolo induzido, isso influencia nas propriedades físico-químicas das substâncias que apresentam esse tipo de interação. Então, como as forças de dipolo permanente são mais fortes do que as de dipolo induzido, então, quando eu tenho esse tipo de força intermolecular, a energia necessária para separar as moléculas que estão unidas, né, que estão ligadas por meio da força de dipolo permanente, essa energia ela é maior, né, porque se ela é mais forte, para eu separar as moléculas que estão unidas por essa força, essa energia necessária é uma energia maior. Então, as substâncias, né, cujas moléculas são unidas por forças de dipolo permanente, geralmente, então, elas vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição maiores do que as moléculas que são unidas por força de dipolo induzido. Isso, pessoal, quando a gente está comparando substâncias com massa molar aproximadas, tá? Então, de novo, forças de dipolo permanente são mais fortes do que forças de dipolo induzido. Então, as moléculas que apresentam as forças de dipolo permanente, elas apresentam maiores pontos de fusão e pontos de ebulição, porque para você separar essas moléculas, você precisa de uma energia maior. Outra força, gente, que nós temos intermolecular é a força íon-dipolo. Essa força intermolecular é uma força que acontece entre uma molécula polar e um íon na solução. Lembra, gente, que nós vimos lá na nossa aula de ligação iônica, por exemplo, o cloreto de sódio, que é um composto iônico, quando ele é dissolvido em água, o que acontece? Nós temos lá o processo de solvatação. O que acontece, pessoal, é que eu tenho a formação dos cátions e dos ânions, né? E aí as moléculas de água, elas vão então rodear esses cátions e esses ânions. E como que se dá essa interação das moléculas de água com o cátion e com o ânion, né? No caso aqui do sódio, eu tenho o cátion, que tem carga positiva. Então, lembra, os opostos se atraem. Então, a parte negativa da água, que é o hidrogênio, né? Porque ele é mais eletronegativo, ele vai se atrair aqui ao cátion. Já quando nós temos aqui, né, o cloreto, que é o ânion, né, que tem carga negativa, como que se dá essa interação com as moléculas de água? Como o cloreto tem carga negativa, as partes das moléculas de água que irão interagir aqui com o cloreto são as partes aqui positivas, né, que no caso são os hidrogênios. Então, gente, a força íon-dipolo nada mais é do que a força intermolecular que acontece entre os íons e uma molécula polar. Agora, pessoal, nós iremos ver a última força intermolecular. Nós vamos ver a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, antigamente, ela também era chamada de ponte de hidrogênio, mas essa nomenclatura, né, não é mais usada. Se vocês podem encontrar essa nomenclatura em alguns livros mais antigos, mas atualmente ela é chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio são interações de alta intensidade que ocorrem entre os dipolos, sendo que o polo positivo é o hidrogênio, ou seja, são interações intermoleculares que acontecem entre moléculas polares que têm hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por exemplo, aqui é a força intermolecular que atua na molécula de água. Então, aqui na molécula de água, como o oxigênio, né, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então aqui no oxigênio nós temos, né, o polo negativo e o hidrogênio são os polos positivos. Então, como eu disse, a ligação de hidrogênio, ela vai acontecer entre moléculas polares que apresentam oxigênio, né, hidrogênio, ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, no caso das moléculas de água, né, como que as moléculas de água elas ficam unidas, né? Então, você tem aqui o hidrogênio de uma molécula de água, ele vai, então, interagir aqui, né, ter uma interação intermolecular com o oxigênio aqui de outra molécula de água, e assim sucessivamente. E aqui eu tenho uma representação onde mostra, né, que cada molécula de água ela é circundada, ou seja, ela é rodeada por outras 4 moléculas de água através da interação intermolecular, ligação de hidrogênio. Então, pessoal, resumindo, o que nós vimos nessa aula, né? Nós vimos como identificar a polaridade de uma molécula e nós vimos as forças intermoleculares.
Aí aqui eu coloquei um resuminho, como se fosse um caminho para vocês identificarem qual é a força intermolecular que atua em uma determinada molécula. Então, primeiro vocês perguntam assim: existe algum íon nessa molécula? Se não existe, vocês vêm aqui para esse lado. Se existe, vocês vêm para esse lado. Então, se não existe, há alguma molécula polar? Não. Se eu não tenho nenhuma molécula polar, ou seja, se eu só tenho moléculas apolares, qual é a força, pessoal, que atua? A força lá, as forças de London, as forças de dipolo induzido, como é, por exemplo, o que acontece na molécula de metano e na molécula de bromo. Agora, se existe alguma molécula polar, né, que você está analisando, aí você tem que fazer outra pergunta. Os átomos de hidrogênio, eles estão ligados aos átomos de nitrogênio, oxigênio ou flúor? Se sim, você tem a ligação de hidrogênio atuando, como é o que acontece, né, lá no metanol e na amônia. Agora, se você não tem, né, você tem uma molécula polar e você não tem hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio e flúor, aí o que está atuando são as forças de dipolo-dipolo, as forças de dipolo permanente, certo? Aí, olhando aqui, se você tem alguma molécula, né, se existe algum íon, sim. Por exemplo, eu quero ver qual é a força que está atuando entre o sal, o NaCl e a água. Existe algum íon? Sim, porque o sal vai se dissociar lá em íons. Há alguma molécula polar? Sim. Então, qual é a força que está atuando? É a força de íon dipolo. Quando, por exemplo, quando o cloreto de sódio é dissolvido em água. Agora, se você não tem, se você tem um íon e não tem nenhuma molécula polar, aí você está falando da ligação iônica e não de força intermolecular, tá? Lembrando, gente, que qual que é a ordem crescente de força das interações, né? A mais fraca é a força de London, depois vem a força de dipolo-dipolo, né? A ligação de hidrogênio e aqui a mais forte é a força de íon dipolo, certo? Entre as forças de London, dipolo-dipolo, a mais, né, em ligação de hidrogênio, a íon dipolo é mais forte, e entre as forças de London e as forças de dipolo em ligação de hidrogênio, a mais forte é a ligação de hidrogênio. E por fim, pessoal, nós vamos ver como que essas interações intermoleculares, elas interferem nas propriedades das substâncias. Então, nós vimos que quanto mais intensas forem essas forças, né, intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição de uma substância. Por quê? Quanto mais intensas as forças, então as moléculas estão mais juntas, então você precisa de uma maior energia para que essas moléculas, né, sejam soltas, vamos dizer assim, uma das outras. Então, por exemplo, pessoal, vamos considerar aqui, né, substâncias que têm pesos moleculares próximos, né, porque isso só vale quando a gente compara substâncias com pesos moleculares próximos, como, por exemplo, o metano, o ácido clorídrico e a água. O que nós temos aqui, gente, é que a temperatura de ebulição do metano é menos 162 graus Celsius, do HCl é menos 85 graus Celsius e da água é 100 graus Celsius, né? E aqui nós temos, então, as interações moleculares. Então, como o metano, ele é uma molécula, né, apolar, nós temos a dispersão de London, as forças de London. Como o HCl é uma molécula polar, nós temos as forças de dipolo-dipolo. E como aqui, né, na água, nós temos a ligação de hidrogênio. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que explica essa diferença de valor no ponto de ebulição do metano, do ácido clorídrico e da água? O que explica? O que explica, gente, é justamente, né, aqui as diferentes interações moleculares que existem, né? Então, né, eu já falei, né, a interação que existe em cada uma delas. E o que nós temos, né, aqui, então? Que a dispersão de London, ela é mais fraca do que a dipolo-dipolo, que é mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Então, por isso que a água ela tem maior temperatura de ebulição quando comparada com o metano e o ácido clorídrico. Por quê? Na água eu tenho a ligação de hidrogênio e a intensidade da ligação de hidrogênio ela é maior do que a intensidade de dispersão de London de dipolo-dipolo. E por que o ponto de ebulição do metano ele é o mais baixo dos três? Porque a força intermolecular que atua nas moléculas de metano
são o quê? As dispersões de London, as forças de London, que são as forças aí, então, de menor intensidade, né? Então, as diferenças nas temperaturas de ebulição, elas podem ser explicadas pelas interações intermoleculares que a gente tem em cada substância e de acordo com a sua intensidade relativa. Então, de novo, né? Como a ligação de hidrogênio é mais forte do que, por exemplo, a dispersão de London, por isso que a água ela tem um ponto de ebulição maior do que o metano. Como a força de polo é mais forte do que a dispersão de London, por isso que o HCl tem um ponto de ebulição maior do que o metano. E aí, pessoal, nós temos uma outra comparação que nós podemos fazer quando nós comparamos substâncias que têm o mesmo tipo de interação intermolecular, né? E aí a gente avalia, né, o que é que está influenciando, então, no seu ponto de ebulição. Então, por exemplo, o propano, o butano e o pentano, eles apresentam a mesma interação intermolecular, certo? Entre as suas moléculas, né? Mas o que faz que eles tenham pontos de ebulição assim tão diferentes? Do propano é menos 42 graus Celsius, do butano é menos 0,5 graus Celsius e do pentano é 36 graus Celsius. Então, quando nós comparamos substâncias que têm a mesma força intermolecular, o que nós temos o quê? É que quanto maior for a molécula, maior é o ponto de ebulição. Então, vocês estão vendo? A molécula de pentano ela é maior do que a molécula de propano. Então, o que acontece é que essas moléculas, elas têm um tamanho maior. Vamos dizer assim, elas têm uma superfície maior, fazendo com que elas fiquem mais unidas, né? A ligação entre elas, né? A interação entre elas fiquem mais forte, mais unidas. Por isso, então, que o ponto de ebulição aqui do pentano é maior. Então, se elas estão um pouquinho mais unidas, então, na hora de você passar essa substância, né, lá do estado líquido para o estado gasoso, você vai precisar de uma energia maior. Então, pessoal, o que vocês têm que saber dessa aula, né? Vocês têm que saber classificar uma molécula em polar ou apolar, com base lá, né, na questão dos vetores, e tem que saber, né, quais são as forças intermoleculares que nós temos, né? Como que essas forças atuam, quais são as características dessas forças, em qual tipo de moléculas que elas atuam e como que essas forças intermoleculares, elas interferem nas propriedades físico-químicas, né, das moléculas, como, por exemplo, o ponto de ebulição. Deixo aqui para vocês alguns exercícios que nós já vamos fazer agora na nossa aula para praticar e já tirar as dúvidas. E lembrando, não se esqueçam de fazer a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.